No quadro Mãe de hoje, as birras das crianças. Mas tem criança que é birrenta, hein? Como as mães devem lidar com a frustração dos filhos e principalmente como manter a calma nessa hora da pirraça. E não é fácil, viu? Vamos lançar pra ver. Coisa fofa é ver criança fazendo fofurice, né? Se desenvolver, trocar as letras na hora de falar. Isso geralmente acontece aos 2 anos de idade. Mas é também nessa fase que eles mudam de comportamento assim e fazem o que é o terror para os pais, a famosa birra. E já reparou que os piores casos, aqueles épicos que deixam qualquer um morrendo de vergonha, geralmente acontecem assim em locais públicos, com um monte de espectador de plantão e aqueles palpiteiros? Pois é, fique tranquila, mamãe. A culpa não é sua, muito menos do seu filho. Na casa da Úrsula tem horário para tudo. Senão, nada funciona. Afinal, são 2 crianças, a Nanda, de 5 meses, e o Rafael, de 3 anos. Olha ele aí, quietinho, assistindo o desenho favorito. Mas é só a mãe falar em trocar de canal para a briga começar. Vou colocar lá no jornal, tá na hora, Rafael. Não. Porque é horrível sentir raiva, não é? Eu também não gosto. Só que a gente tem que respeitar lá o jornal. Não quero. O Rafael rapidamente desencana e vai brincar. E ele respeita muito, assim, o que a gente fala. Mas ele faz. Tem dia que mais. Tem dia que mais, tem dia que menos. Normalmente de manhã ele não faz muito não, porque ele tá descansado, ele dormiu bem. Agora, depois da escola, é um Deus nos acuda. A primeira birra dele foi um Deus nos acuda mesmo. A família estava no shopping e o Rafael não tinha a menor intenção de ir embora. Ele se jogou no chão, começou a gritar e falou que não ia, e esperneou e abriu a boca a chorar. E a boca ficou toda roxa de chorar. E naquilo todo mundo já olhando pra gente, né? A Úrsula seguiu o instinto, as teorias que conhece e tirou o Rafael de lá sem entrar na birra com ele. Mas ela admite que nem sempre mantém a calma. E naquela hora a criança sente raiva e você tem esse sentimento também. Só que às vezes você consegue e às vezes você não consegue. Tô falando eu. O Rafael é super sociável e carinhoso. Adora mostrar os carrinhos, viajar na imaginação. Mas ele ainda não lida bem com as situações em que é contrariado. Você não gosta que fala não pra você? Não. Uma tarefa aparentemente simples, como guardar os brinquedos, pode desencadear uma birra. Vamos? Não. Vamos sim. Não. Tá na hora de guardar. Não. Tá na hora, filho. Não quero. Para não virar um cabo de guerra, o jeito é investir na criatividade para convencer o menino. Eu coloco um e você outro. Agora eu. Agora eu. Agora vai. Eu vou pôr 2. Tá. A Úrsula sabe que quando o filho faz pirraça, está pedindo atenção. Nos momentos difíceis, ela repete para si mesma, como se fosse um mantra. Vai passar. Como as cólicas do neném também passam, essa fase também passa. Não tem dificuldade. A maternidade não é perfeita, igual todo mundo não, muitas pessoas acham e pregam, mas também não é ruim. Não é mesmo. A Úrsula se sente amada e percebe isso nas pequenas coisas do dia a dia. Pode até não ser fácil, mas para ela a maternidade é uma função muito gratificante. É difícil, mas que delícia, né? Você chega em casa com aquele sorrisão, ele principalmente, mamãe! Aí vem. Mas afinal, o que é considerado birra? É aquele choro excessivo, é aquele ataque de raiva, é a criança se jogar para trás, é ela negar fazer o que a gente pede para fazer. A psicóloga explica que os episódios de pirraça ficam mais frequentes aos 2 anos de idade, quando a criança entra na famosa adolescência infantil, também conhecida como Terrible Two. Ela já se vê como independente do outro, ela já tem uma noção de que os comportamentos dela interferem no ambiente. E isso é até positivo, né? Uma forma que ela está dizendo de que, olha, eu sou um ser diferente de você, então se você pedir para eu beber água, eu não vou beber agora. Mas não pense que antes dos 2 anos é só obediência, não. Olha aí o Benício.
No auge dos seus 8 meses, ficou chateado quando eu mostrei que o controle remoto não era brinquedo. Não pode. É o controle da TV, é? O controle é da mamãe. O choro, o grito, é o único repertório que ele tem de comunicação. Ele ainda não aprendeu a falar, a verbalizar. Né? Então, muitas vezes, esse choro é muito mais, eu quero que você me entenda, me escuta. Essa comunicação que cabe a nós tentar decifrar. Ah, eu decifrei essa birra do Benício. Num trocadilho perfeito, ele chora porque não tem mais o controle. Vamos mudar o canal, mãe. Vamos colocar. Tem outras situações em que um bebê perde o controle e fica diferente, mais difícil de lidar. O Nuno engatinhou aos 8 meses e meio. Antes de atingir essa conquista, ele se esforçou muito. Olha aí no berço. Bebês tendem a treinar o que aprendem durante a noite. São os chamados saltos de desenvolvimento. A cada dia, o Nuno aprendia um pouco mais sobre os movimentos necessários para engatinhar. Quando estava quase conseguindo, ficou assim, inquieto, quase sem dormir. Nessas fases não tem jeito, é preciso paciência. Não é pirraça nem birra, viu? É só o seu filhote crescendo. Cada mês que ele adquirir uma coisa nova, que ele souber fazer uma coisa nova, ele pode passar por um período de mudança e esse período as mães têm que saber que é um período curto, no máximo uma semana. Então as mães têm que estar muito cientes dessas fases e têm que ter um conhecimento e uma calma para acalentar o filho e acalmar mesmo para não criar vícios futuros. Tem também os picos de crescimento. A fome do bebê aumenta e ele passa por um estirão. Fica bem irritado e pode crescer vários centímetros em poucos dias. Vou ter um pico de crescimento com 1 mês, com 2 meses, com 3, com 4, com 6 e com 9. Então, nessas fases, muitas vezes o bebê vai demandar mais da mãe, principalmente se for aleitamento materno. Algumas famílias são orientadas a deixar a criança chorando, a deixar a criança fazendo a birra, vamos falar assim. Não façam isso, pelo amor de Deus, né? Porque isso gera mais angústia na criança e gera nela um sentimento de Abandono. E essa história de, se fosse comigo, esse menino não iria fazer isso nunca. Falta de pulso, pode esquecer. Seu filho não é indisciplinado. Ele está apenas aprendendo a lidar com os sentimentos. A região cerebral responsável pelo autocontrole, né, por aquela questão de deixa eu pensar como eu vou reagir diante dessa situação, ainda está em formação, que é o neocórtex. Então, a criança, diante de uma frustração, de uma necessidade não atendida, sono, fome, de uma negação do pai ou da mãe, às vezes ela é invadida por uma raiva, né, por uma angústia e a emoção toma conta. E tem mais. Acontece com todo mundo, até com os filhos dos especialistas. O melhor a fazer é não entrar na onda dos palpites de quem está de fora. É super difícil isso, mas quanto menos eu conseguir escutar o outro e me preocupar com o olhar do outro, mais eu vou me conectar com a minha filha. Estou dizendo minha filha porque eu tenho uma filha que às vezes faz birra em alguns lugares. E tem jeito de evitar as birras? Cuidar de si mesma é o primeiro passo. Quando eu deixo de fazer as minhas coisas, quando eu deixo de caminhar, quando eu deixo de encontrar com as pessoas, com as minhas amigas, de descansar, eu fico menos disponível para os meus filhos. E se eu fico menos disponível, eles percebem e eles vão atuar uma raiva diante de mim. Eles vão fazer mais birra, eles vão demandar mais de mim. Isso é quase que uma equação matemática. Só que a educação infantil não é uma ciência exata. Existem várias abordagens. A Isa usa a disciplina positiva com as filhas Laura e Clara, de 8 e 3 anos. O método propõe ensinar habilidades sociais às pessoas, sempre seguindo o lema de que é preciso ser firme, porém gentil. A gente mal chegou à casa delas e as meninas já vieram correndo mostrar o que praticam. Quando a gente fica bravo, aí é só a gente escolher um desses e apontar. Porque tá tudo bem a gente sentir raiva, né? A gente ficar bravo. Só que na hora que a gente tá bravo ou na hora que a gente tá com raiva, o que a gente precisa fazer? Acalmar. Foi a própria Laura que pensou nas possibilidades durante os momentos de tensão. Quais são as opções que você criou para sua roda de escolhas da raiva? Respirar fundo 10 vezes.
pedir desculpa, usar o baralho dos sentimentos e pedir um tempo para acalmar e abraçar. O baralho dos sentimentos também é um sucesso por aqui. Como que você está se sentindo? Ah, você está se sentindo orgulhosa. São 52 cartas e cada uma ilustra um sentimento. Assim a criança aprende que tudo o que sentimos é válido. E o mais importante, ela passa a dar nome ao que está sentindo. Principalmente na primeira infância, as crianças são muito visuais. E às vezes ela não tem um vocabulário emocional para dizer, olha, eu estou chorando, mas porque eu estou triste ou porque eu estou frustrada. Porque eu queria brincar um pouco mais e está na hora de dormir. Tudo começou quando a Laura fez 2 anos. A Isa e o marido tiveram que reconhecer que precisavam mudar alguns comportamentos para serem exemplo para a filha. Se eu quero que as minhas filhas tratem o outro com respeito, que elas sejam respeitosas, que elas entendam a contribuição que elas podem trazer para o meio social que elas vivem, eu tenho que ser esse exemplo de referência. Quando a Clara chegou, tudo foi mais automático. Os quadros, as regras, as rotinas são decididos em conjunto durante uma reunião de família. Café, higiene, estudar, natação, brincar, guardar os brinquedos, almoçar, lavar o prato, preparar para a escola. O importante é que a criança, né, participe desse processo de criação. Elas se sentem mais conectadas, elas se sentem compreendidas quando elas participam da construção. Reparou que as tarefas de casa também estão incluídas na rotina? Poupa a Isa de ter que mandar as filhas arrumarem isso e aquilo todo dia. Às vezes ela fala comigo, ela fala, ai mamãe, hoje eu não quero lavar a louça. Eu falo, filha, eu entendo. Tem dia também que às vezes eu não quero fazer a comida, não quero fazer o almoço, preparar o almoço pra gente. E aí? O que pode acontecer? Mas não vá pensando que é fácil, não. Nem todo dia dá certo. A hora de fazer a lição de casa, por exemplo, pode ser um desafio. Começou a jogar caderno para um lado, livro para o outro. E aí eu cheguei com um baralhinho. Falei, filha, como que você está se sentindo? Nessa época você já tinha o baralhinho? Já tinha. Filha, como que você está se sentindo? Ela, eu não quero falar de baralhinho agora não. Eu falei, nossa, realmente ela está muito brava. Aí eu virei para ela e falei assim, filha, então vamos fazer o seguinte, deixa, para tudo. Eu fiquei abraçada com ela no quarto. E foi o tempo necessário para ela se acalmar. E a sensação de dever cumprido vem quando as filhas repetem as ações positivas. Ela e a Clara começaram uma briga aqui em casa, que a sensação que eu tive, né, o meu sentimento foi de impotência. Eu virei e falei assim, olha, realmente agora não dá, eu preciso de um tempo para mim. E aí eu fui pro quarto. E aí, quando eu fui pro quarto, a Laura veio com o baralhinho atrás de mim e falou, mamãe, como que você está se sentindo? Educar uma criança é uma tarefa invisível, como plantar uma semente e ir regando. Só lá na frente vamos colher os frutos desse trabalho. A disciplina positiva ela é um processo em longo prazo. A gente acha que nessa idade, né, na infância, é bobeira, não é necessário falar sobre isso agora. E aí chega na adolescência, a gente quer que os filhos se expressem, a gente quer que os filhos se comuniquem com a gente. Então...